Boa noite. O nosso grupo vai falar sobre o capítulo de Humanismo e Anarquia. Agora eu vou começar a falar um pouco sobre a vida do Levinas. O Levinas, ele fazia parte de uma família judia, né? Ele nasceu na Lituânia. Pode passar o slide, por favor. Nasceu na Lituânia e por conta deles serem judeus, eles acabaram sendo expulsos da Lituânia, né? E foram viver na França, começaram a viver na França. Antes disso, o Levinas tinha tido um contato com a filosofia e com alguns clássicos também. Mas aí na França ele deu início aos estudos de filosofia e lá ele foi aluno do Husserl e também do Heidegger. E ele foi influenciado pela fenomenologia do Husserl. Em 1939, ele foi capturado pelos alemães e ficou um tempo nos campos de concentração. E esse acontecimento na vida dele teve um peso muito grande no pensamento dele, na filosofia que ele construiu depois, sobre a questão da dominação do homem sobre o outro homem. Em cima disso, ele construiu toda a questão sobre a alteridade, ética da responsabilidade e em 1995, ele faleceu no mês de dezembro. Pode passar. Eu vou falar sobre o primeiro texto de Humanismo e Anarquia. Eu fiz a divisão entre a crise do humanismo e a relação entre a consciência e o cogito e todo o desdobramento que tem por trás disso. A crise do humanismo tem como uma das suas bases a ineficiência humana, que tem uma ligação direta com a maneira de agir dos indivíduos, que vivem uma sociedade onde os seus pés, as suas mãos, têm o domínio sobre todas as coisas, onde as relações são baseadas entre apropriação e redução, saber e poder. Um lugar onde o eu ocidental se vê como o privilegiado, né, o entendedor, o compreendedor de todas as coisas. Nesse meio, o ser humano se perde nas suas obras e nas suas concepções. E essa crise também se dá na sua consciência e na sua lógica. Nisso entra a psicanálise para confirmar a total destruição da consciência e mostrando que essa destruição tem uma ligação direta com a crise do humanismo. A relação entre a consciência e o cogito também é questionada. A consciência passa a ser vista como instável e a relação entre ambos é posta como falsa. Com esse entendimento, todo mundo que se forma é humano demais. A busca da verdade do ser passa a ser na objetividade. O homem já não se identifica com ele mesmo, e daí surge a iniciativa de formular um novo modelo de sujeito, sem a recomposição da subjetividade. Só que nunca se tinha imaginado um outro modelo a não ser esse. Então, a relação entre os sujeitos, que já era difícil, passa a ser ainda mais difícil. E essa ideia de formulação vem acompanhada da superação da metafísica ultrapassada. Então, as dimensões idealistas são abandonadas, como também as tensões entre o concreto e o abstrato, que dão vida à filosofia ocidental, que tem como sua base a existência. A inversão antissubjetiva volta às questões de base, como a verdade do ser, a responsabilidade do sujeito, e isso dá a entender que a responsabilidade poderia ter outra sede além do sujeito consciente. E, com isso, essa ideia da substituição da subjetividade leva à ruína do mito do homem em si. Surge aí uma ordem nem humana nem inumana, e ela passa a reger pela força racional ou pelo lógico formal. Pode passar. O Levinas vai continuar, né? Vai dando continuidade no texto 2, falando sobre a ação como origem. Ele vai tratar, então, que a ação
é a origem que vem antes mesmo da consciência, porque o ato de pensar em algo já é, por si só, uma ação. O presente é a consciência e, por isso, ela não pode ser o passado, porque o passado da consciência é ação, e na ação a consciência não existe. Quando eu tenho consciência, nenhuma ação tomada é fraudulenta, tudo é verdade. A partir daí, então, toda racionalidade equivale à descoberta da origem. O sujeito não pode se compreender se antes ele não for entender e buscar a sua origem. E o eu que se coloca sobre si mesmo, o eu tem que se colocar sobre si mesmo. Então, portanto, somos a origem da origem. Dessa forma, o eu torna-se o meio de obtenção da verdade, onde mais além vai despontar o anti-humanismo. Vai surgir a partir daí, então, um novo conceito de passividade, que é uma passividade que opõe toda atividade. A passividade está ali, mas não é possível que a gente chegue até ela. Ela já estava lá antes mesmo da origem. Isso é uma interrogação sobre o porquê o ser não se contenta apenas com o último e o original. Que o ser se isola e no isolamento se isola do psiquismo e na liberdade, tornando-se então a sua própria fonte. O ser é ausente no nascimento e na sua morte também, tentando deduzir o não eu a partir da liberdade, correndo o risco de cair na loucura. Correndo o risco de cair na loucura, né? É como remontar a mim mesmo, porque já sou o próprio princípio. Aí na tese, na antítese kantiana, oferece uma liberdade para aceitar ou não, mas não poder ter consciência da uma liberdade. Então, aqui o eu pode ser questionado e submetido à responsabilidade com o outro. Por exemplo, uma responsabilidade que eu não tinha tomado decisão, mas que eu não posso fugir. Eu sou refém dos outros e de mim mesmo. Eu sou livre, mas numa relação com o outro eu posso ser julgado. Tudo isso é uma subjetividade ao eu, e ele vai chamar de ruído pré-existente, que é uma coisa que está lá, como que eu posso explicar? Que já está lá antes que haja algo e que estará após o nada também. Nessa interioridade, onde a existência, apesar do ser, não se faz presente e nem representação. Se trata de uma passividade assumível. Ou seja, até que meio que ele não nomeia o que é isso. Esse ruído até então, que é meio que impossível de nomear, é inefável da anterioridade, nada mais é do que responsabilidade anterior à liberdade, onde o sujeito é responsável de sua responsabilidade. Pode passar. No capítulo 3, o Levinas levanta, então, essa crítica sobre Sartre, né? Onde o Sartre diz que somos condenados à escolha devido a algo que é pré-imposto sobre nós. O Levinas, então, ele faz essa crítica sobre essa condenação em torno da responsabilidade pré-originária. Ou seja, ele questiona se essa responsabilidade não torna o homem servo, onde o homem ele não poderia ser nada além de livre e de não livre, e junto aquilo que ele não consegue mudar, que no caso é o uno, o Deus. Então, o determinismo ele é uma passividade absoluta, porque é algo que está determinado a ser, mesmo que o eu não tenha consciência sobre a determinação e muito menos sobre o determinado. Então, o Levinas ele vai refutar o Sartre, dizendo que não pode ser uma servidão, de que não tem como ser servo de algo que o eu não conhece. E no caso seria essa coisa pré-imposta, né? Então, como que eu vou ser servo disso se eu não tenho lembrança na minha memória do momento que eu recebi a determinação e eu muito menos tenho a memória do determinante? Mas o eu também, ele não pode ser livre, porque ele está determinado, ele está condenado a isso, né? Então, essa coisa pré-imposta, esse ruído, no caso que a Ana disse, seria essa responsabilidade, esse bem, esse Deus. Então, eu não posso escolher o bem sendo neutro se o bem já me influenciou. Lá, quando o cordão da consciência não tinha se rompido ainda, mesmo que inconsciente, né? Então, como que eu vou escolher o bem sendo neutro
se no meu inconsciente o bem ele já tinha se implantado, né, na minha consciência. Então, a escolha de um valor, portanto, seria o presente, igual a Ana disse, que o cordão da consciência ele já teria se rompido. E ser dominado pelo bem, então, é excluir-se, né, da possibilidade da escolha. Então, não é como a servidão, porque o bem, ele nos elegeu. E aquilo que não tinha como nomear, aquele ruído que a Ana disse, agora é chamado eleição. E o Levinas, ele vai mostrar como que a eleição se apresentaria para nós. Bom, continuando no terceiro parágrafo, no terceiro capítulo, desculpa, o fato da gente ser obrigado a ser responsável pelo outro não tem bem um começo, ou pelo menos não no sentido de eternidade ou anos, porque pra gente, ele, no sentido de não saber em qual momento essa responsabilidade vai se tornar presente em nossa vida. A gente não tem um momento certo para isso. E a responsabilidade pelos outros vai bem além da nossa própria liberdade. Essa responsabilidade pelo outro se dá pelo bem, porque a nossa responsabilidade, ela deriva do bem. E não é como se a gente tivesse escolha sobre isso, que a gente não tem, a gente é determinado a isso e pronto. E a obrigação da responsabilidade, ela se dá nesse local da metafísica, entre liberdade e não liberdade. Porque o bem é um valor sem um antivalor, porque ela é a única coisa que conheço, da qual não posso escapar. Então, onde eu sou eleito, eu guardo vestígios da eleição. Ou seja, o valor antes do princípio se nomeia Deus. Uma matematização transformaria a passividade numa escolha e a subjetividade seria como tomar uma posse de algo que não me pertence. E a subjetividade do em si é como realizar uma ordem antes mesmo que a ordem seja dada. O eu consciente já encontro na liberdade, além de mim, e tudo isso dito até agora. Então, a passividade pura que vem depois da liberdade é a responsabilidade. Mas a nossa responsabilidade, que não deve nada ou não tem nada a ver com a minha liberdade, é a minha responsabilidade pelo outro, que é a alteridade que devemos ter pelo outro, né? Eu passo a palavra para a Jana. Então, Levinas, ele percebeu graves consequências de uma ética que é centralizada na consciência do eu. Ele vivenciou 2 guerras, como a Ana falou no início do trabalho, e isso ajudou ele a moldar a forma que ele pensa e discorre sobre a filosofia. Então, para ele, hoje em dia, essa abdicação da responsabilidade pelo outro se dá de formas diferentes das que aconteciam durante a guerra. Hoje, elas acontecem seja através de uma exclusão econômica e social, através de preconceitos, através de negação de direitos básicos, entre outros fatores. Então, Levinas ele questiona como uma sociedade que se diz humanista, na verdade, não resguarda princípios básicos humanos. Uma sociedade que fala muito sobre a paz, mas confere guerra. Uma sociedade que aceita determinadas tragédias se a justificativa dela é um final para desenvolvimento científico ou tecnológico. Então, Levinas vai contra essa totalidade. Para ele, a paz ela só pode ser edificada se a ética for tomada como excelência. Então, através que aniquila o indivíduo, sai de sendo individual, e a gente vai de encontro a um eu sem origem, fora da consciência e destituído de si mesmo, que reconhece a transcendência no outro, o face a face que ele fala. Então, para Levinas, Deus não está na escolha em praticar o bem, ele é o bem. Então, nessa mediação, Deus ele aparece como outro privilegiado diante de mim, o que faz com que cada um acabe por ser responsável em construir seu sentido de vida, independente da ontologia. Então, Levinas ele também foi criticado por diversas pessoas, como a filósofa Ayn Rand, eu acho que é assim que se fala, que nós assistimos um vídeo em aula sobre ela, um vídeo em aula dela, em que ela refuta o pensamento de Levinas, que ela diz que o pensamento dele, essa filosofia dele, na verdade, causa uma relação de subserviência, de aprisionamento, de escravidão ao outro, que não é real, já que Levinas ele defende que a relação de alteridade ela está fundamentada na liberdade do eu e das minhas escolhas. Então, que se a gente não pensar de forma comunitária e ética, não vai ser possível existir um conceito de liberdade. Então, de forma simplória, Levinas diz que seguir o mal é o caminho fácil.
enquanto no caminho inverso, seguir o bem, que seria através da alteridade, tipo, seguir o bem é necessário para a gente conseguir se complementar como ser humano, que é para a gente voltar para a nossa natureza de alteridade, de uma bondade anterior a qualquer sociedade existente. A gente consegue exemplificar essa questão de liberdade de escolha que Levinas fala, partindo da experiência que a gente está vivendo hoje com a pandemia. Então, nós temos a escolha, obviamente, dentro do possível e da realidade de cada um, em permanecer em quarentena. Então, se eu decido me isolar, vai além do eu. É o prezar pelo bem das pessoas que eu conheço, que eu gosto, e de pessoas que eu não conheço e que eu nunca vou ter nenhum tipo de vivência. É a escolha do indivíduo, então, pensar e agir de forma ética, priorizando o bem comum e em detrimento das minhas vontades pessoais. E quando eu assumo esse comportamento de alteridade, que eu possa alcançar um maior desenvolvimento e autoconhecimento. E, em contrapartida, também é possível não escolher o isolamento ou não seguir as indicações que estão tendo. E como a gente tem acompanhado e tem visto, muito ainda no Brasil, tem muitas pessoas que defendem isso, em que acreditam que a liberdade dele de ir e vir está acima do bem geral da sociedade em que ele está inserido. Então, essa negação de se responsabilizar pelo outro também é uma escolha possível. Só que, para o Levinas, quando você faz essa escolha, a gente se aproxima do mal e se distancia da possibilidade de se realizar como ser humano. O Victor vai dar continuidade. Bom, então, retomando aqui a parte 4, onde o Levinas traz a dificuldade, né, o esforço que demanda a relação de alteridade, ele vai dizer que a alteridade ela é uma espécie de um afinco que a pessoa deve ter que não tange o eros, ou seja, a relação de alteridade ela não é natural, porque você não encontra um impulso no indivíduo de ser justo, não existe essa relação na natureza. Como a Janaína falou, a filósofa Ayn Rand, ela confunde a relação de alteridade com altruísmo, que não são a mesma coisa. E o Levinas, ele traz também nesse final de capítulo a ideia de que a própria morte ela torna trágica e cômica a ideia de preocupação do indivíduo consigo mesmo, e a ideia de você buscar o sentido do indivíduo no próprio indivíduo. Por isso que, para ele, o sentido deve estar fora, ou seja, numa metafísica, ele tem que estar fora do indivíduo. Daí que vem a relação de alteridade e a relação com o bem. Esse sumo bem que estaria fora da realidade, e é a direção para onde o sujeito deve seguir, se distanciando do mal na liberdade. Então, o sujeito, sendo o eu, que surge junto com a própria liberdade e o próprio mal, que não é, no caso, um antivalor do bem, ele pode escolher ser um sujeito dotado de alteridade ou não, na medida em que ele toma decisões e se distancia ou não do bem. Então, basicamente, para finalizar, a alteridade é abdicar do egoísmo e assumir a responsabilidade com o outro, dando sentido ao ser que não reside nele mesmo. Então, por fim, é isso, e essa é a relação de alteridade. Acabou. Bom, é isso, galera. Boa noite e obrigado por terem assistido a nossa apresentação. É isso.